Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Messias, analista de investimentos esportivos, e hoje estamos aqui para mais um dia de jogo a contar para o nosso dia de... Só que antes, se você não é inscrito no canal, deixe seu like, clica no botão de inscrever e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que a gente for lançar aqui no canal para você lucrar com a gente. Agora, sem mais enrolação, vamos para as análises. Olá povo bom, temos então 7 horas da manhã do dia 3 de maio de 2024, Machida Zelvia contra Kashiwa Reisou. Você que chegou até aqui, significa que você precisa da nossa ajuda, nós também precisamos da sua ajuda, e a ajuda que a gente precisa é para que simplesmente você deixe o seu like, porque isso nos ajuda bastante. Assim como a gente tem ajudado você, nós pedimos essa ajudazita aqui. Leva apenas um segundinho, não custa nada. Apenas um dedo no like para nos dar aquela força. 7 horas da manhã, seguimos com a nossa avaliação. Temos então Machida contra Kashiwa. O Machida que vem com um histórico de 3 vitórias, 0 empates e 2 derrotas, 2 golos marcados e 4 golos sofridos. Vai enfrentar o Reisou, que vem com um histórico de 2 vitórias, 3 empates, 0 derrotas, 5 golos marcados e 4 golos sofridos. E em confrontos diretos temos então 2 vitórias para o Kashiwa e 0 empates, 0 derrotas. Temos então dados complementares. Machida que vem com o histórico de ambas marcam em 6 dos últimos 8 jogos. Teve mais de 2 gols e meio em 6 dos últimos 8 jogos também. E o Kashiwa teve ambas marcam em 5 dos últimos 6 jogos. Teve menos de 2 gols e meio em 11 dos últimos 11 jogos. Kashiwa sofreu gol primeiro em 4 dos últimos 5. E Kashiwa ganhou e empatou 14 dos últimos 15 dos últimos confrontos entre estas duas equipes. Estamos a falar do campeonato japonês. Ficamos com menos 4 para esta partida e seguimos para as análises dos palpites do jogo seguinte. 8 horas da manhã temos ainda campeonato japonês, Kawasaki Frontale contra Urawa Red Diamonds, 11ª rodada do campeonato japonês. Encontramos aqui um Kawasaki que vem com histórico de 0 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, 2 golos marcados e 4 golos sofridos. Vai enfrentar o Urawa Red Diamonds, que vem com histórico de 3 vitórias, 0 empates e 2 derrotas, 6 golos marcados e 5 golos sofridos. E em confrontos diretos tivemos uma vitória para cada equipa e 3 empates. E nos dados complementares vemos então aqui um Kawasaki que teve menos de 2 gols e meio em 4 dos últimos 5 jogos. Kawasaki Frontale não venceu 8 dos últimos 9. E Kawasaki sofreu o gol primeiro em 3 dos últimos 4 jogos. Já o Urawa Red Diamonds ganhou e empatou 9 dos últimos 10 jogos. Teve menos de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4 jogos. E teve a mais marcam em 5 dos últimos 6 jogos. Então para essa partida a gente vai ficar com menos de 5. No código especial, falando em código especial, o nosso chat vai voltar. Atualmente o nosso chat é simplesmente de interação. De vez em quando, uma vez ou outra, a gente manda alguns palpites extra, alguns IDs extras lá. Mas a partir da próxima temporada, na verdade é a partir de hoje, mas oficialmente será a partir da próxima temporada, porque vamos mudar um pouco a dinâmica. Neste momento o chat está aberto a todo mundo e vamos mandar essa ficha aqui, ó, conte bem gorda. Lá no chat desenvolvemos um método que vamos passar a partilhar lá no chat, que será uma ficha assim um tanto quanto tendenciosa, porque serão uma ficha de odds muito gordas e a gente vai disponibilizar simplesmente no chat, como fazia antigamente. Mas claro que as fichas quase seguras virão sempre para cá, para o canal. No chat simplesmente vão as fichas muito gordas e quando chegar a hora todo mundo vai saber
que será anunciado em todas as plataformas digitais. Teremos patrocínios e tudo mais para que possamos alcançar mais gente. Então, se você não quiser ficar de fora, pesquise agora a nossa página do Facebook, Apostador Alfa. Envie uma mensagem para seres adicionado no chat enquanto é cedo. Então, dito isto, partimos para as análises dos palpites do jogo seguinte. 18h30 temos então 32ª rodada da segunda divisão do campeonato francês, onde encontramos o Red Star que vai enfrentar o Versailles 79. O Red Star vem com um histórico de 2 vitórias, um empate e 2 derrotas, 5 golos marcados e 5 golos sofridos. Já o Versailles vem com um histórico de 3 vitórias, um empate e uma derrota, 4 golos marcados e 2 golos sofridos. E nos confrontos diretos tivemos uma vitória para o Versailles e um empate, quer dizer, 2 empates. E em dados complementares temos então aqui um Red Star que perdeu o primeiro tempo em 3 dos últimos 4 jogos em que participou, teve menos de 2 gols e meio em 8 dos últimos 9 jogos e sofreu gol primeiro em 4 dos últimos 5 jogos. Já o Versailles teve menos de 2 gols em 11 dos últimos 12. Versailles venceu 3 dos últimos 4 e Versailles marcou primeiro em 3 dos últimos 4 também. Nos confrontos diretos, o Red Star ganhou 3 dos últimos 4 confrontos entre estas duas equipes, mas para essa partida a gente vai ficar com menos 4, porque temos aqui um Versailles que teve menos 2 gols e meio em 11 dos últimos 12 jogos e um Red Star que teve menos 2 gols e meio em 8 dos últimos 9 em que participou. Dito isto, vamos então seguir para as análises dos palpites do jogo seguinte. Ainda 18h80 temos Épinal contra Orleans, a contar ainda pela 32ª rodada do campeonato francês, onde vemos um Épinal que vem com um histórico de 3 vitórias, 0 empate, 2 derrotas, 8 golos marcados e 4 golos sofridos, assim que está certo. Vai enfrentar o Orleans que vem com um histórico de 0 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, 1 golo marcado apenas e 3 golos sofridos. E nos confrontos diretos tivemos 2 empates e 3 vitórias para o Orleans. E vamos ver em dados complementares para nos dar uma visão mais lúcida sobre esse jogo, onde encontramos um Épinal que venceu 3 dos últimos 4 jogos, marcou primeiro em 3 dos últimos 4 e venceu o primeiro tempo em 3 dos últimos 4. O Épinal parece ser um dos americanos, não é? E o Orleans, que teve menos de 2 gols e meio em 7 dos últimos 8 jogos, sofreu o gol primeiro em 3 dos últimos 4 e o Orleans não venceu 9 dos últimos 10 jogos. Então, nos confrontos diretos, vemos então aqui um menos de 2 gols e meio teve em 3 dos últimos 4 jogos e o Orleans ganhou e empatou em 6 dos últimos 7 jogos. Por isso, para essa partida, a gente vai ficar com menos de 4 e seguir para as análises dos palpites do jogo seguinte. 19h45 temos então 13ª rodada do campeonato irlandês, onde encontramos aqui um Dundalk que vem com um histórico de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, 4 golos marcados e 6 golos sofridos. Vai enfrentar um Shelbourne que, por sinal, o primeiro lugar vem com um histórico de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas também, 5 golos marcados, 4 golos marcados, 5 golos sofridos, assim que está certo. E nos confrontos diretos temos 1 vitória para o Dundalk, 2 empates e 2 vitórias para o Shelbourne. Em dados complementares, vemos um Dundalk que não venceu 11 dos últimos 12 jogos, teve menos de 2 gols e meio em 5 dos últimos 6 jogos. Já o Shelbourne não venceu 5 dos últimos 6 jogos e teve menos de 2 gols e meio em 4 dos últimos 6 jogos. E nos confrontos diretos, o Shelbourne ganhou e empatou 8 dos últimos 9 jogos, teve menos de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4 e teve ambas marcas em 4 dos últimos 5. Shelbourne marcou primeiro em 4 dos últimos 5 jogos. Então, para essa partida a gente vai fechar com menos 4 e seguimos para as análises dos palpites do jogo seguinte. Ainda 19h45, mas agora no campeonato italiano, a Série A, Torino contra Bologna, a contar pela 35ª rodada do campeonato da Vecchia Senhora, a Juve, que atualmente é o campeonato do Inter de Milão, fez uma boa campanha, não é? Então, vemos um Torino que vem com um histórico de 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas, 3 golos marcados apenas e 5 golos sofridos.
vai enfrentar um Bologna que vem com um histórico de 2 vitórias, 3 empates, 0 derrotas, 7 golos marcados e 2 golos sofridos apenas também. E nos confrontos diretos temos 2 vitórias para as 2 equipes e um empate. Em dados complementares, vemos um Torino que não venceu 4 dos últimos 4 jogos e o Bologna ganhou e empatou 13 dos últimos 14 jogos e nos confrontos diretos o Bologna ganhou e empatou em 6 dos últimos 8 jogos. Então, para essa partida, a gente vai ficar com menos de 4 golos no código especial. E assim terminamos a nossa análise do dia. Vamos em tela cheia para saber quais resultados obtivemos desse nosso trabalho de pesquisa a contar para o nosso dia 3 de maio de 2024. Ainda estou com a Bíblia na cabeça. E não se esqueça, deixe o seu like porque isso nos ajuda muito. E partilhe este vídeo. Quando chegares no final, partilhe este vídeo com seus amigos no Facebook. Partilhe o link com os seus amigos do WhatsApp que também precisam de ajuda para apostarem com um pouco com mais consciência. Jogos estudados são 6 jogos. A gente escolhe alguns e pode pegar o resto. Que todos os 6 jogos que a gente analisa aqui são para ser usados. Mas a gente usa apenas alguns porque o nosso trabalho é com uma odd de 1,50 a 1,60, porque isso já nos ajuda muito a vencer. Mas se você quiser uma odd um pouco mais alta, pode pegar os outros jogos e formular mais uma ficha. Muito bem, para o nosso palpite final temos então 7 horas, Machida contra Kashiwa Raizou, ficamos com menos de 4 no código especial. 8 horas ainda no campeonato japonês, Kawasaki Frontale contra Urawa, ficamos com menos de 5 no código especial. E 19 horas e 45 temos Dundalk Sherborne, menos de 4. E ainda 19 horas e 45 temos Bologna contra Torino, fechamos com menos de 4. Não se esqueça de deixar o seu like porque isso nos ajuda muito. Vamos então em tela cheia para finalizar. E o penúltimo número é este que aparece aqui para formalizar então o total do ID. Claro que falta o último e o último estará na parte final do nosso vídeo a encerrar. Então é isso, para finalizar, não se esqueça, tem vídeos aqui no canal que vão ajudar você a fazer muito mais dinheiro nas apostas. Vídeos como 5 dicas para lucrar mais com as apostas esportivas. Temos ainda um vídeo onde falamos sobre a gestão de banca que vai fazer você não perder todo o seu dinheiro, todo o seu capital de investimento. E ainda como bônus temos aqui um vídeo especial que fala sobre handicap asiático. Todos os segredos revelados que vão fazer você apostar como um verdadeiro profissional das apostas.